E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Pedro. Estamos de volta em mais um vídeo para o canal do No Cinema com o João Pedro, né? E no vídeo de hoje eu vim trazer a primeira postagem e uma série de postagens especiais que eu vou fazer tanto aqui quanto no blog escrito, comemorando os 75 anos de um dos maiores autores de todos os tempos, que é o Stephen King. Para quem não sabe, eu gosto muito de muitas adaptações do trabalho do Stephen King, como Conta Comigo, Misery, Louca Obsessão, It, A Coisa, O Nevoeiro. Eu gosto muito de várias adaptações, Um Sonho de Liberdade, A Espera de um Milagre. Ele tem muita adaptação boa. Só que eu nunca fui familiarizado com os livros dele, com os livros que inspiraram essas adaptações. Então, ciente de que o Stephen King iria completar 75 anos esse ano, eu comecei a comprar vários dos livros dele, inclusive inspirado por esse livro aqui, que é o Sobre a Escrita, que é meio que uma autobiografia dele, e ao mesmo tempo que ele dá várias dicas sobre como escrever bem. Então, inspirado parcialmente pela leitura desse livro, eu comecei a comprar os livros dele em ordem cronológica de lançamento, né? Começando pelo primeiro livro dele, que é Carrie. Inclusive é a resenha desse livro que eu venho trazer para vocês hoje. Bom, Carrie ele foi publicado originalmente em 1974. Como vocês podem ver, é um livro bem curto. A primeira tiragem dele nos Estados Unidos ele não tinha nem 200 páginas. E para quem não conhece, Carrie conta a história de Carrie White, que é essa menina aqui. Ela é uma vítima de bullying na escola de ensino médio que ela estuda. E certo dia, depois de uma aula de educação física, ela tem o primeiro ciclo menstrual dela, que é bem atrasado, inclusive. E por causa desse ciclo menstrual, ela de novo vira o alvo da piada de todos os colegas dela. E tanto esse primeiro ciclo menstrual quanto o surgimento de alguns poderes telecinéticos faz com que ela tenha problemas com a mãe dela em casa, porque a mãe dela é uma cristã católica ferrenha, uma fundamentalista religiosa, uma fanática religiosa. Então ela acaba tendo muitos problemas com a mãe. E diante de todos esses problemas que ela está enfrentando, né, o bullying, o abuso emocional que ela sofre pelas mãos da mãe, ela começa a elaborar um plano de vingança para se vingar de todo mundo que um dia fez mal a ela, né? E nesse meio termo, uma das valentonas, né, responsáveis pelo bullying na Carrie, que é a Christine Hargensen, ela começa também a elaborar um plano para humilhar a Carrie de uma vez por todas. Bom, eu tinha muitas altas expectativas para ler esse livro, especialmente depois de ler o Sobre a Escrita, né? Porque, como eu disse antes, né, no Sobre a Escrita tem várias coisas sobre como o Stephen King se inspirou para fazer as histórias dele. E no caso de Carrie em particular, ele se inspirou quando ele voltou para a escola de ensino médio que ele estudou já como adulto mesmo. E ele viu o zelador da escola recolhendo absorventes internos cheios de sangue do chão do vestiário feminino. E isso meio que deu uma ideia nele, sabe? Inclusive, ele começou a escrever o livro quando ele estava trabalhando em uma lavanderia e precisava muito de dinheiro. Tanto porque ele parou de escrever o livro na metade, ele jogou no lixo. Só que aí a esposa dele, inclusive a dedicatória desse livro aqui é para a esposa dele. A esposa dele foi lá, pegou o lixo e deu uma lida no que ele tinha escrito até aquele momento e falou: cara, continua com isso daqui, porque isso daqui tem potencial. Então, muito obrigado, Tabitha, porque se não fosse por você, a gente não teria nem esse livro, provavelmente, nem muitos outros livros que Stephen King queria escrever. Então, muito obrigado. E mesmo ele sendo bem mais curto do que várias das outras obras do autor, né, como It ou A Dança da Morte, que inclusive eu tenho aqui para mostrar para vocês, esse garotão aqui, esse calhamaço, de mais de 1000 páginas, o Carrie consegue ser um extraordinário livro de estreia para o Stephen King, porque ele faz uso de vários recursos literários muito legais e já começa a estabelecer várias das características que iriam marcar o trabalho do Stephen King ao longo da carreira dele. Bom, o primeiro destaque que eu gostaria de fazer sobre a narrativa de Carrie é o uso de metalinguagem.
Bom, porque ao mesmo tempo que o Stephen King ele elabora a prosa dele de uma maneira normal, ele também inclui vários fragmentos de livros e documentos fictícios, como, vamos supor, pichações em alguns locais da ambientação, ou partes de biografias de sobreviventes do que aconteceu ao longo da narrativa, depoimentos de testemunha, né? Ele faz uso de muitas dessas coisas para oferecer o maior número de pontos de vista possível e acaba criando uma narrativa bem aprofundada. E isso para mim foi maravilhoso, sabe? É bem legal. O segundo aspecto que gostaria de destacar é o uso que o Stephen King faz do sobrenatural para desenvolver o amadurecimento e a autodescoberta da Carrie. Porque, tipo, isso é bem óbvio quando você para pensar, porque é só depois do ciclo menstrual dela, que é algo extremamente normal que acontece com toda menina, é que ela começa a desenvolver esses poderes telecinéticos. E isso, inclusive, me fez lembrar de um filme chamado Possuída. Eu sei que é um título bem genérico para aqui no Brasil, mas o nome dele em inglês é Ginger Snaps. É sobre duas irmãs que são fascinadas com a morte. Eu não vou falar o porquê, então, por favor, vejam o filme. Que certo dia, elas sofrem um acidente, né? E uma delas sofre uma transformação que é grotesca. Eu não vou falar o que é, mas isso consegue também refletir perfeitamente o amadurecimento dessas personagens ao longo da trama. Então eu recomendo muito que vocês vejam Ginger Snaps, porque é muito bom, tipo, é muito legal. Então, vejam Ginger Snaps, é isso. E o terceiro destaque que eu gostaria de fazer sobre a narrativa de Carrie é como o livro funciona como uma espécie de diário ou livro-reportagem, né? Porque ao mesmo tempo que tem as partes narrativas mesmo da história, tem essas epígrafes, esses fragmentos de documentos e isso faz com que Carrie seja o que a literatura chamaria de romance epistolar. Como, por exemplo, vamos supor, o Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank é um romance epistolar de não ficção. As Vantagens de Ser Invisível é um romance epistolar porque é composto de cartas que o Charlie, né, que é o protagonista, ele escreve para um amigo imaginário. E Carrie também funciona como um romance epistolar, tanto porque cada segmento, digamos assim, da narrativa contaria como um capítulo da história. E eu achei isso bem legal, porque parece mesmo, tipo, essa estrutura epistolar faz muito o leitor acreditar de que o que aconteceu aqui realmente aconteceu na vida real, sabe? Então, isso pra mim é brilhante. E o quarto aspecto que eu gostaria de destacar sobre a prosa é que é uma narrativa completamente sem pudor. Tipo, ela não é suavizada em nenhum aspecto. Tem várias cenas de violência, tanto violência emocional, né, tipo bullying, quanto violência física, mesmo agressão física, não só entre a mãe da Carrie e a Carrie, mas também, por exemplo, entre o Billy Nolan, que é o namorado da Valentona, que implica com a Carrie, né, sobre a Valentona, que é a Chris Hargensen, né. Também tem cenas de sexo, as cenas entre a Sue Snell e o Tommy Ross, que inclusive foram adaptadas nos filmes, cenas de linguagem depreciativa e tudo isso entre os personagens adolescentes. E isso seria uma das características mais marcantes do trabalho de Stephen King, por exemplo, no romance O Corpo, né, que inspirou Conta Comigo, ou no It, A Coisa. As mesmas coisas acontecem, é basicamente a mesma coisa. E por causa disso, e também por causa do ponto de vista que o Stephen King faz sobre religião aqui, esse livro acabou sendo banido em várias escolas e bibliotecas nos Estados Unidos. Mas isso, para mim, acaba adicionando muito ao realismo da trama. Porque se tirasse isso, provavelmente não teria o mesmo impacto que teve com isso, sabe? Então, eu acho que isso, para mim, foi um dos destaques da narrativa e já conseguiu expor de forma maravilhosa a identidade literária do Stephen King, e isso é incrível. Bom, mas o mais interessante sobre Carrie é como ele já estabelece o que seria a pedra fundamental do trabalho do Stephen King, que sempre há algo real que é mais assustador e mais perturbador do que algo sobrenatural. Por exemplo, aqui, a Carrie tem telecinese.
que é um poder sobrenatural. Mas o Stephen King, ele direciona o holofote vilanesco, digamos assim, a coisas muito reais, tipo o bullying, o abuso emocional, né, a agressão física, a distorção de preceitos religiosos, o fundamentalismo religioso, o fanatismo religioso, e a insistência da mídia em tentar apagar algum evento da história, sendo que tem várias testemunhas que podem provar o contrário. A hipocrisia dos adultos em reconhecer quando os próprios filhos estão errados, né? Como no caso do pai da Chris Hargensen, que não acredita que a filha dele fez todo esse bullying na Carrie e ameaça processar a escola por causa disso. É tudo bem real, sabe? Tipo, inclusive as cenas desses terrores mais reais são bem mais bem descritas do que as cenas de telecinese. Tipo, é um negócio espetacular e já é uma das características mais marcantes do trabalho de Stephen King. Tanto que em filmes como, em livros, né, como It e O Nevoeiro, um palhaço interdimensional e criaturas de outra dimensão não são nada perto do bullying que o Clube dos Otários sofre, né? Perto de toda aquela psicologia do efeito manada, né, que o pessoal do Nevoeiro sofre e acaba infligindo violência sobre os próprios seres humanos, né? Inclusive é algo bem chocante quando você para pensar. Inclusive o Nevoeiro é maravilhoso nesse aspecto. E, tipo, é o ponto-chave de qualquer narrativa que Stephen King escreveu, tipo, e Carrie já começa a estabelecer isso de forma maravilhosa. Eu só faço duas ressalvas em relação a esse livro que, principalmente os filmes, tiveram essa impressão na minha cabeça e eu não consegui tirar, e eu acabei, tipo assim, estranhando o livro por causa disso. A primeira coisa que eu gostaria de destacar, tipo assim, não é de negativo, mas que é diferente e no filme é melhor, é a morte da Margaret White, né, que é a mãe da Carrie. No livro, a gente não vê o corpo dela. Já nos filmes, né, ela é literalmente empalada por todas as facas da casa dela em forma de crucifixo, como se ela fosse, tipo, Jesus crucificado com facas e tesouras. Cara, e é muito chocante, e é muito simbólico também, né, porque a personagem é uma fanática religiosa e, cara, é poético até se você parar pra pensar. E a segunda ressalva que eu gostaria de fazer é a conexão que a Sue Snell tem com a Carrie. Nos filmes, eu não lembro se no filme de 76 tem isso, mas no filme de 2013 tem. A Sue, depois dela fazer sexo com o Tommy, ela engravida. Ela engravida, inclusive ela só percebe que ela tá grávida no final do filme, porque a Carrie fala pra ela. E isso explica muito como a vida das duas se conectou ao longo da narrativa, como a Sue sabia para onde a Carrie iria a seguir depois do que aconteceu na noite do baile. E isso fica implícito no livro, não é muito explícito, porque a última frase da parte narrativa do livro é que a Sue começa a ter o próprio ciclo menstrual dela bem atrasado, né? E isso já implica que ela estava grávida esse tempo todo. Mas não fica explícito, né? Fica implícito. Mas isso é coisa minha mesmo, mas tipo, seria bem melhor se fosse explícito mesmo. Bom, resumindo, Carrie é um extraordinário livro de estreia para Stephen King. Ele faz uso de uma metalinguagem brilhante e uma estrutura epistolar muito bem pensada para estabelecer o que seriam as características mais marcantes do trabalho do Stephen King ao longo da vida e da obra dele. Bom, eu fecho essa resenha com uma nota 10 de 10, não tinha como ser outra. E quando eu terminar de ler mais livros de Stephen King, ou ver mais adaptações que eu não tinha visto ainda, ou rever algumas que merecem ser revistas, eu venho aqui trazer mais uma postagem para vocês, para comemorar os 75 anos desse tremendo autor, que é o Stephen King. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou!